Esse é o importante, esse é o documento atual que a gente tem que aprovar. Porque esse vai chegar até o CISAM, então nós temos que aprovar o que vai chegar ao CISAM. Poucos municípios, Esse é o nosso objetivo. há 2, 3 anos atrás, poucos municípios estavam fazendo adesão ao CISAM. Agora, muitos já estão fazendo adesão ao CISAM. Tanto é que, agora já foi o primeiro da Baixada Santista, a adesão ao CISAM. E agora, o ano passado, o Santos fez adesão ao CISAM, e Itanhaém também está fazendo adesão ao CISAM. Então, nós temos o Peruíbe também. Nós temos dos 9 municípios, 4 já estão com processo, ou aderidos ou fazendo adesão ao CISAM. Nós ainda não, porque nós estamos atrasados com a legislação. Porque nós não estamos organizando enquanto... A gente tem que entender que o que valida as nossas decisões são códigos superiores. Não é? O próprio Bruno fala, a gente tem que ver a lei federal, a lei estadual. Acontece que esse projeto de lei ele foi analisado por 2 técnicos do Conselho Estadual de São Paulo. Já foi aprovado. E eles aprovaram. Então, beleza, tá tudo bem. O modelo é esse agora, não é mais aquele de aprovar a lei sozinha. A lei do Conselho. Agora, eu concordo com o Bruno que, de fato, o número excessivo de membros vai atrapalhar o quórum, por exemplo. Ele vai ter uma eleição, tem que ter metade de time. É interessante reduzir. Esse documento está pronto. Sim. O que foi alterado foi a composição, que foi reduzido para 9 membros. Isso. Aí retiramos alguns representantes, alguns Nós, resolveram fazer por 9. Isso. Quais seriam? Aí ficou agricultura familiar, pesca artesanal, um dos segmentos. Aí o próximo segmento, indígena, crianças e adolescentes, religiosos, idosos. Não, peraí, vamos de novo. Um segmento seria agricultura familiar, pesca artesanal, pesca. E outro? Um representante do segmento indígena, Tá. Um representante do segmento crianças e adolescente, Criança e adolescente. Religioso é o próximo, e idoso. Então, aí fica fora situação de rua, população negra, as mulheres. Deixou as mulheres, deixou os dependentes químicos, né? Dependentes químicos, não. Saiu dependente. Mas tem na nossa cidade. Uma proposta, em vez de ficar 9, fazer de 12. Mais 12. Aí fica 8 da sociedade civil e 4 do poder público. É o que estava, mas estava 6 e 6, né? A lei atual é paritária. Tá? 6 do poder público, 6 da sociedade civil. Sim. Agora fica 4 e 8. Tem uma moça. É a Valéria. Quais estados aqui? Mas continua. E aí, só por curiosidade, quais seriam, Priscila, os 3 do poder público? Qual seria os 3 do poder público? Então, aí ficaram os 4 para a gente decidir qual que ia tipo, mas acho que os 4 são fundamentais, que é a agricultura do meio ambiente, assistência social, educação. Por isso não tem como reduzir, né? Então seria 4 e 8 mesmo. Mas o professor não tem pessoa para trabalhar. Eu bem que a indígena tem ninguém. Aí quero ver quem vai. Olha, hoje não tem. O religioso não vou? O religioso ficou? Ficou. Porque estava aquela discussão, porque se for o caso, ela concordei, mas a maioria ficou lá com o religioso. Eu tiraria religioso e colocaria criança, mulheres. Mulher é fundamental, só por isso cota fundamental, porque qualquer conferência de segurança alimentar internacional tem cotas. Vai ter cotas para mulheres, para negros, cotas para populações tradicionais. Esses segmentos não podem ficar de fora, de forma nenhuma. Não é? Mas então, peraí, nós vamos aumentar o número de negros? Aí é a oportunidade
É o colegiado que vai decidir. No momento, eu acho que como nós estamos falando tudo antigo, depois vamos reformular novamente. Não, a formação vai ser agora, está propondo isso como Substitui. Gente, nossa, melhor. Vai aumentar? Porque Eu acho que sim. teve que tirar uma secretaria. Volta vizinho, já é uma vocês têm a Bota, porra, Se você já quer segmento dela é muito importante. Segurança alimentar. Então, mas essa minha dúvida, a gente tira o segmento e a mulher. Ok. Só que daí uma secretaria tem que sair, né? Eu acho que é por conta do Hoje, quase 4-8. um terço, dois terços. Essa sugestão de novo veio de quem? Nós mesmos Nossa. decidimos que queremos tirar algumas coisas, tiramos. Nós achamos que não teria muito. Mas eu acho que tem muito doce, não? Não, não. É isso não. Eu acho que tem muito, sim. Acho que não. Porque tem Tem que estar com a estadual, me parece que tem mínimo, sim, de conselheiros. Né? Se o mínimo for 12, a gente mantém as secretarias e aqueles segmentos que já estavam. Mantém. Mantém, né? Mantém. É pelo menos não precisa mexer em nada, já está tudo certinho. Mas se puder diminuir, a gente só troca o religioso por mulher. Gente, É religioso, ele abrange tudo, ele abrange criança, você já tem que dar ele abrange morador de rua, pessoas com drogas. Importante, religioso. Boa parte das religiões fazem trabalhos, né? De alimentação. É mais fácil chamar um pastor, uma pastora, alguém, uma igreja, porque Eu acho que o segmento é importante. o que o Bruno falou da outra reunião, quanto maior o número de membros, mais difícil fica a gente ter um acordo, cada educação, isso é isso que nós estávamos falando. Por isso, Entendeu? pode sugerir, Porque as pessoas não comparecem na reunião, maioria. Vamos tomar com o exemplo hoje. Cadê o... Então, você vê os segmentos aí, você vê que pessoal, a Bice não veio, tem outras pessoas aqui que não vieram, de Sandra Carlos, Presta a lista de presença, por favor, Thiago. Mas, sinceramente, eu não sei se me desculpe, talvez no trabalho, mas eu não lembro. Mas isso aí foi a Miriam já tinha feito isso com o Brasil antes. Ele saiu, você não lembra, você não estava, eles estavam Tinha tirado a mulher. Atualmente tem 4, dos 6 do Poder Público nós temos 4. Dos 6 do Poder Público nós temos 4 presentes na reunião. E dos 6 da sociedade civil, nessa reunião de hoje, nós temos também 4. Está bem? Portanto, 4 e 4. Dá para votar. Não, eu estou falando das 6 cadeiras, 4 estão presentes na sociedade civil. maioria. Como assim, tão difícil conseguir? Então, mantém a composição que já existia antes, não vamos mexer, porque essa foi a discussão levantada na reunião de Alguém aqui da online gostaria de fazer uso da palavra a respeito do número de cadeiras? Número de cadeira? O que você acha, Osmar? Consegue me ouvir? Sim. Então, assim, eu sei que eu faço parte das cadeiras com vocês, mas o que acontece? Eu faço atendimento todos os dias, então eu não consigo estar 100% aí com vocês diretamente. Então, eu vou ser sincero, eu tenho acompanhado bem pouco e pelo grupo, né? Estou acompanhando pelo grupo tudo que vocês falam. Quando eu não vou, a Vitória vai, que a Vitória é minha suplente aqui pela saúde. Né? Mas, assim, eu estou acompanhando, mas estou acompanhando um pouco pelo grupo mesmo. E pelas demandas que vocês mandam, que a gente consegue acompanhar também pelo grupo. Né? Os documentos todos, a gente fez a pastinha aqui e vai acompanhando. Ele representa a saúde. A Sandra, gostaria de falar, Sandra? Segmento de idoso?
Não é mesmo assim. Ah, saiu. É outra Sandra, olha que engraçado. É que a Sandra do idoso, ela é Sandra Ferreira Félix de Araújo. Ela saiu. Tem a ver. Não sei, uma pessoa que estava ali. Já vai ser fácil, você não sabe. Jane, por favor, Jane. Ô, Jane, Vamos decidir. para falar sobre o número de cadeiras, É, eu não participei, foi o Miraci que diminuíram o número. E aí a criança, não sei, deixa a criança tirar a mulher, não sei. Se a tia está tirando a mulher, pode porque nós não, tirar a mulher de forma nenhuma. Isso daí não é admissível, não tem como. Acrescentar. Ele é só agrega. É, exatamente. A mulher não tá. Isso soma. E aí a gente está, a gente é suplente, Claro que tem, porque o titular dela não eu só tenho só falo, Jane, eu só posso falar, não posso A contar. Maia não está mais no colegiado, então a Jane passa a ter direito à voz e voto. Ela está nos ouvindo, Jane? Enquanto isso, Joaquim, você tem alguma ideia aqui para o número de conselheiros? Ou 9 ou 12? Então, Bira, eu não estava aqui, eu não peguei o início da reunião. Eu entrei, vocês já tinham começado, estavam falando sobre as cadeiras. Vocês estão diminuindo as cadeiras, é isso? Nós estamos aí nós chegamos à conclusão que 18 ia ser muitas cadeiras, né? Que seria 18 seria 6 mais 12, né? 6 do poder público, 12 da sociedade civil. É um número muito exagerado. Mas agora a gente está entre diminuir drasticamente para 9 ou fazer 12, né? 12 seria 4 do poder público, 8 da sociedade civil. 9 seria 3 do poder público, 6 da sociedade civil. Mas tem que checar, hein, se existe o número mínimo de conselheiros nos conselhos municipais. Eu acho que o importante não é o número, é a qualidade de quem está presente. Então, mesmo que seja o número menor, mas que todos sejam atuantes, é o que é importante, né? Sim. A gente pode tentar estabelecer os dois, né? Como seria 9, como seria 12. E aí eu faço consulta ao Conselho Estadual. Sim. Eles falam, pode 9, não pode 9, aí eu passo uma devolutiva para vocês. Tá bom. Vai ter uma reunião no Conselho Estadual já no dia 31 de outubro, aqui em Bertioga. Nossa, eu tenho pessoal. Então, mantém a formação. Vamos lá. Então, a dura aqui quem que sairia do poder público se forem 9? Porque uma é ligada à outra, né? Dentro do conselho. Hã? A Jennifer saiu? Não, a Jennifer não. A Jennifer é assistência social. Você precisa só coisa para ver se pode ou não pode. Sim. Não adianta estar discutindo aqui. Isso, Vamos lá. Não faz mais velocidade depois. Vamos adiantar o que está. Porque uma coisa é certa, ser social nem pensar em cortar, e agricultura, meio ambiente também não. Seria ou saúde ou educação. Educação tem a ver com penais, saúde tem tudo a ver com a questão alimentar. É loucura cortar. Mas acho que você. Galera, que deixou de uma ideia Não, ideal seria faz a consulta e em seguida passa tudo isso. Mas as extraordinárias, que é melhor. Porque já está elaborado. Já está sendo É. Faz a outra extraordinária. Aí volta à frente do cidade. Agora algo mais espinhoso ainda, também. Agora eu termino. Pronto, cadê o... Aqui. O próximo item da nossa pauta é
discussões a respeito do regimento interno do Conselho. Essa discussão é muito fácil. A gente pode ir montando aos poucos o regimento interno, mas a gente não tem como encerrar e aprovar sem que a lei esteja aprovada. Como é que você vai aprovar um regulamento de uma lei que não existe? Um regimento interno de outra cidade, para a gente poder ter uma referência e pontuando, já discutindo isso. Sim, dá para comparar. Já esteja certinho. Dá para comparar. Mas eu acho que esteja e a gente vai trabalhando item por item dentro da nossa realidade. com certeza. Foi em base disso. Em cima de outros legal. que já estão funcionando dentro da realidade da nossa cidade. E aí, por falar nisso, eu quero fazer uma comparação aqui. A gente já pode decidir agora. Né? O artigo 22, eu sugiro trocar para um outro artigo. Né? Artigo 22 do quê? Do regimento interno. Regimento interno. Artigo 22. O que foi escrito aqui no 22? As sessões plenárias, ordinárias ou extraordinárias do Conselho poderão... está craseado. As sessões plenárias, ordinárias ou extraordinárias do Conselho poderão comparecer também os suplentes dos conselheiros, sendo-lhes reservado o direito a voto apenas quando da ausência do titular. Aí eu sugiro uma redação que foi uma redação colocada recentemente, ela foi colocada em 12 de agosto, no regimento interno do CONDEMA, que eu faço parte, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Qual foi a redação que a gente colocou lá? Cada assento, no caso no Conselho, será composto por um conselheiro titular e um conselheiro suplente. Parágrafo 1º. O membro suplente substituirá obrigatoriamente o membro titular nos seus impedimentos e, nesses casos, terá excepcionalmente direito a voz e voto. Ponto. É recomendável que o suplente compareça a todas as reuniões. Recomendável, não obrigatório. Com essa redação, o titular estando presente e o suplente não, a Casa dos Conselhos não vai pôr falta no suplente. Isso é importante, gente. Esse negócio aí do mesmo. Importante, só que eu acho que o suplente tem que estar no mínimo lá. Porque se ele não está presente na reunião, não sabe o que está acontecendo. Depois o titular não vem, como que ele Mas nós temos dificuldade de reunir os titulares. Imagine de reunir os titulares e os suplentes. A gente tem que recomendar, incentivar, mas não obrigar. Eu acho que você tem que ter o seguinte: se nós temos um titular e um representante, tem um segmento, por exemplo, a mulher. Eu e a Jane discutimos sobre o que estamos falando, gente. Se mesmo que é uma cultura, a gente discute sobre aquilo. Eu e a Maia assim também. Só que hoje não tínhamos. Agora, se você não botar o suplente para a mesma coisa, sendo que depois a minha preocupação era naquele suplente lá que nunca tinha visto, que isso não tinha acontecido. Mas quando é de segmento, entendo eu, Claro, que qualquer organização tem o suplente lá, nesse número, depois se for. E aí tem o segundo parágrafo. O que fala o segundo parágrafo? Olha que interessante. É responsabilidade do conselheiro titular a comunicar com antecedência mínima de 24 horas seu suplente para comparecimento das reuniões do Conselho, quando necessária sua ausência para supri-la. Então, o titular, sabendo que não vai poder ir, Avisa logo. ele vai avisar o seu suplente para você vai precisar ir, porque eu não vou poder ir. Se os dois faltarem, os dois vão tomar falta. Se o titular falta, ele toma falta, mas o suplente estando presente, o suplente vai ter a presença. Não é? Mas é obrigação do suplente suprir o titular. Isso que significa suplente. Eu concordo com isso, em particular, concordo com isso. Eu não adotei o sistema. Todos os conselhos, assim, todos os conselhos, sim, vocês estão eu não concordo também, mas eu acho que também não vai dar para a gente estar também decidindo isso aqui, agora que
Porque nós estamos discutindo aqui, a não ser que você. Esse documento nós já discutimos várias vezes. Porque a não ser que você queira colocar isso no nosso documento. Então, mas aí nós não sei, eu não entendo aqui, se nós concordamos já, você está pegando uma referência do documento e salvar esse texto que eu adoto ali, eu acho que é importante, salvar esse tipo de O colegiado é soberano. Enquanto nós não terminarmos a redação é mudada entre nós. Tá bom. Depois que a gente vier para cima, aí já era. Vai ser aprovado e a gente vai ficar correndo. Então, a gente vai começar. A gente vai Começar a se organizar. tem que se organizar e cobrar do suplente. Nós vamos ter que suplente para Eu acho que suplente tá mais. Eu nem preocupava com ela. Então, todas as coisas, antes de vir para a É o Arthur, né? Ele parou de aparecer. suplente. Eu era suplente. Eu vou falar aqui, o Arthur, encontrei com ele, falei sobre ele mandar a carta, ele dele, eles falaram que tinha mandado a mulher dele, parece, faltava dele. Eu peguei e falei, Arthur, você não quer revisar direitinho, ver se você quer voltar, continuar com a gente, a maluca pelo município? Ele falou que estava pensando. Então, eu vou ligar para ele essa semana e vou ver se ele vai ficar ou não, porque senão ele tem que mandar as documentações para saindo mesmo. Né? Que está faltando a só a renúncia deles ainda. Caso ele volte, fica melhor, né? Vocês concordam, então, de substituir esse artigo que veio do Pandel para... Você pode ver que nós deixamos tudo todo mundo, né? E aí, vocês têm mais alguma ideia de alteração do regimento interno? Ele não pode ser aprovado agora, gente. Sim. Acho que Pode ser pronto, sim. Pronto, aí sim, porque demora, porque são muitos detalhes, né? Então, vamos embora. qual a referência que nós vamos usar? Só para vocês terem uma ideia, no projeto de lei que institui a política municipal de segurança alimentar e nutricional, o penúltimo artigo, que é o 43, para o 23º, diz: o prefeito municipal editará a norma regulamentando a presente lei no prazo de 90 dias, 3 meses. E a norma que regulamenta é o regimento interno. Então, o regimento interno só é aprovado depois de existir a lei, que é o que a gente quer, o projeto de lei, né? Mas o que a gente falou desde a primeira reunião, se não me engano, a primeira, a segunda, que a gente ia trabalhar, e depois ia fazer essa coisa simples. Falta para a gente fazer essa coisa simples, para a gente poder trabalhar. O vídeo travou aí. Sim. Agora, qual é a nossa, qual é a nossa? Agora é a questão da... Eu sei, caiu a conexão. Já voltou. 7 para a depois para 4, para 3, para... Tá voltando? Já voltou, gente. Oi, Jane, tudo bem?
Quer falar? Tudo. Jane, por favor. Nós falamos muito, não fala assim? Fala. Você ouviu a nossa reunião, a parte inicial da reunião? Não, o comecinho não. Não, nós para compor. O vídeo estava travando, De representar. mas eu escutei a maior parte da reunião. Você concorda em suprimir o seu segmento de mulheres? Não, mulheres têm que permanecer aí, não pode tirar não. Que bom assim, Tá ótimo, Jane. Agora Nossa, eu quase não estou ouvindo, está falhando pra caramba. tem critério. E o Bira vai trazer um regimento interno para que a gente possa assim, usar como referência. Entendeu? Ah, sim, vai diminuir as cadeiras, ele vai verificar se pode, tudo isso eu ouvi. E o regimento de outra cidade para a gente ter uma base para formar o nosso, é isso, né? Isso. Certo. Né, tudo bem, né? Tem que fazer. Ele já está montado. Que a nossa comissão legislativa já começou a encaminhar. Aí eu mandei no grupo o que já existe hoje, caso alguém tenha interesse de fazer alguma alteração. E esse regimento foi montado com base em muitos pontinhos também. Então, ela já fez isso. Sim, mas eu não posso fazer. É na comissão. Ela pode entrar também. Esse grupo da Maia também quer entrar, né? É o Fondema. Não, porque a menina falou que para entrar no grupo tem que ser. Essa linha aqui, ó, esse decreto. Anota o número. Por favor. Esse é o número do decreto, tá? Pode anotar. Você pode pegar no... Ô, Mila, dá para pegar a íntegra desse regimento interno aqui no site oficial da Prefeitura. É só entrar no link de conselhos, no conselho, entre em Fondema, e aí você pega o regimento interno. Você tem a íntegra dele. Bom, a nossa discussão agora é sobre as pessoas que querem estar no nosso grupo, mas que dizem a casa dos conselhos que não podem porque eles não são conselheiros. Mas, falando com a minha amiga Rogéria, que está presente, ela está falando que não. Que A Maia é conselheira. A Maia é conselheira. Não é presidente. Ela não é conselheira, não pode assumir a questão de presidente. Não, perfil De presidente. Presidente, mas que vai querer ficar no conselho. Mas tem certeza? A gente dela não foi conselheira? Eu acho que foi tudo. Só da... Não sei se foi tudo. Vamos ver direito, então. Então, vamos revisar na próxima reunião. Que eu já posso falar a Maia aqui agora. A Maia está acompanhando, e aí, ela tem a proposta até lá na... Mas eu tinha conselheiro, alguém pode ser conselheiro não residindo na cidade? Claro, pode. Não tem problema. Eu, na verdade, não sei responder essa pergunta. Mas a Maia, ela é conselheira pelo CREM. Eu sei A que cadeira é do tem. CREM. Só não é presidente. Eu sei que tem conselheiro que não mora em Mongaguá, mas trabalha em Mongaguá por parte do poder público, pelo menos. Sociedade civil, eu não sei. Então, não é melhor a gente deixar para a próxima reunião? Precisa puxar uma coisa para Vamos conversar direito, então, com a nossa ex-presidente Maia, que a gente tem o contato dela. Vamos ver se realmente ela quer fazer parte do conselho ainda, se ela está... Não, ela... E vamos continuar. Tá bom? A Maia, ela faz parte do CREM. Ela mora agora, está em Berlim, mas ela faz parte do CREM. Então, não é que não tem trabalho. Tem um problema longe, Nicole. Cada cadeira só tem possibilidade de 2 pessoas. A Jane permanece. Isso. Você entrou. Aí passa a ter 3. Se a Maia não saiu, a Jane permanece, você entrou, é a primeira cadeira de 3.
É isso que eu estou falando, eu não precisava entrar. Ficou aquela discussão para entrar. Eu falei, não, mas você conselheiro. Aí a Maia pediu o seguinte para mim: não dá para eu acompanhar todas as reuniões, entendeu? Mas eu gostaria de estar ajudando o grupo, como ela faz parte de todo o CREM, entendeu? E nós desenvolvemos um trabalho com a Maia aqui em Mongaguá, do CREM. Ela não. Eu tô achando. Porque ela Será que fez a Natália não consegue explicar esse documento? Natália? Deixa eu ver como. Dá para ver. Eliane. E aí, como você vai gravar? Como você vai gravar? Ó, deixa eu falar. A Casa dos Conselhos, que eles têm o nosso advogado, que presta uma ajuda para a gente, e ele às vezes fala para a menina o que pode e o que não pode, para a gente não ter problema com tudo, entendeu? É só isso. Poder público, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas reuniões, com as nossas questões, né? Para não envolver a gente futuramente em problemas maiores, entendeu? Mas aí, então, tudo a gente pode ter arrumado dentro da nossa convenção. Como? Você quer entrar no grupo? Eu não quero esperar nada. Quer entrar no grupo? Veja bem, eu não quero entrar no grupo. A Maia, eu entendi, só se eu estou Errado. sair de presidente. Então, De presidente. primeiramente, assim, Ela saiu de presidente, mas ela gostaria de continuar como conselheira. E normal. Aí todo mundo falou, meu Jane continua como suplente dela. E eu estou aqui, mas todo mundo, não, você tem que entrar. Você tem que fazer um papel que você está. Eu tirei a Maia como presidente, eu controlei. E como presidente, ela está fazendo muita coisa comigo. E ela foi para eu também acho que ela é mais melhor para mim, nos bastidores, assim, presidenta, porque ela pesquisa bastante coisa para esse conselho, né? isso. Isso que é bom, porque ela pesquisa muita coisa para esse conselho. Isso é bom. Deixa eu ver se ela saiu agora, só para eu entender, porque pelo que eu entendi, não foi assim. Ó, eu vou só ler aqui o documento da Maia, tá? Vamos ver, ó. Diz o seguinte: ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o ilustríssimo Bruno da Silva Alves Monteiro, senhor coordenador dos conselhos. Assunto: comunicar o desligamento do cargo de presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Conselho Mongaguá. Mongaguá, 22 de julho de 2024. Eu, Maria Aparecida de Santiago Maia, brasileira, solteira aposentada, RG tal, SPF tal, residente domiciliado na Rua Tucu, Urubi, 230, Centro Peruíbe, São Paulo, exercendo o cargo de presidente na atual gestão do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, com legislação vigente número 2574, 10 de dezembro de 2012, venho, por meio desse, comunicar o meu desligamento do referido conselho por motivo de mudança de residência e domicílio para outro município. Meus cordiais agradecimentos ao coordenador das casas dos conselhos, servidor dos conselhos, os conselheiros e todas as conselheiras. Compõe esse conselho, fazendo menção às pessoas da sociedade civil, sempre no esforço, participação, muito importante a consolidação da reorganização desse conselho como uma nova causa social. Então, no cabeçalho, ela fala do cargo, e aqui no texto ela fala do conselho. Ela sai da Ao Conselho Geral. Então, vai tudo, né? Ela sai pela presidência como da conselheira. fazendo menção. Essa briga na apresentar. Aqui, mas aí eu não- Desejos pelo desligamento, se mudar, Olha lá, é um funcionário desse aí. do cargo do conselho. Em cargo do conselho. Aí depois eu falei, veio no meio desse comunicado. O desligamento do pedido do conselho. Eu quero fazer do conselho. De presidente. Isso, ela está saindo do presidente, é isso. Ela fala primeiro que sai da presidente. Ela sai do presidente. Olha, não sejamos por isso. Vamos conversar com a nossa. Ela vai sair dos E a dois. gente Isso vira mensagem no grupo, é só se gostaria dos dois, se você puder falar. E como ela é professora, ela quis explicar cada pedaço, que ela saia de um e que saia de outro.
Ela se desligou. É porque o conselho é Dessa lei que ela descreveu, realmente diz que a pessoa tem que sair do conselho. Ela não queria, ela já botou no grupo do conselho, falou que ela não entendia. As pessoas vão se puxar para tirar o meu peixe. Ela falou que primeiro que ela ia devolver, assim, para voltar. Eu entendi que ela quer voltar como convidada, não é essa ideia? Como convidada. Você podia deixar ela lá como convidada, que ela ia abandonando algumas coisas pra gente. Você não tá vendo que ela pode vir que não, mas inclusive eu mandei ontem, eu não entendi a plataforma Zoom, tudo direitinho. Eu mandei até ontem para ela, Mas aí você generalizou. Nós somos um povo. Ele fez uma outra região. era assim, depois você conversa, a pessoa não TV, qualquer coisa a gente aconselha uma mudança. O que importa é a posição dela. Sim, eu falo que eu queria é importante, eu sabia disso, porque até então eu falei assim, vai ficar muito. Não é melhor você conversar com ela, Santinho? Mas para mim, eu estava pegando isso, virar. Como para mim é muito puxado, se considera também, entendeu? Eu não queria mais o pessoal. Não, mas tem que ter, mas tem que ter. Aí eu falei, por conta, né, de estar ajudando, eu vou ter. Então, se eu vou começar, eu estou sendo celular de checar. Vou estar falando com o direitinho, e se for isso mesmo, aí tudo bem, não tem problema nenhum. Se ela tirar a situação, eu faço. Inclusive, dia 31, né? Lá na minha casa, 1h da tarde, ela vai fazer um trabalho comigo lá, né? As hortas em casa. Agora, esse mês, programa com ela. Se voltamos a resolver esse projeto, eu já tinha, há muito tempo, já tinha feito a anotação. Ela está residindo no Curitiba, mas está trabalhando aqui. Então, vou até convidar vocês também, vou mandar um convitinho. Vocês também vão mandar ela não tem assim. 31. Dia 30, não, dia 1º, dia 1º de novembro. Era dia 31, ela mudou para o dia 1º. É 1h da tarde. Vou mandar para você. Tá bom? Vai lá, para você. Passou. Não, Vamos lá. só para entender, tá? Aqui é para nós Tem que discutir excluir as pessoas, né? Não exclui ninguém. Mas aqui não. Vamos lá. Agora, relatos do lançamento oficial do Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional da Baixada Santista, OBSAN, Baixada Santista, no dia 19 de outubro, esse último sábado, na Unifesp, Rua Silva Jardim, 136, Vila Matias Santos. Então, a Priscila estava lá também, né, Priscila? Isso aí quase ficou. Mas Agora estava queimando de pé do ano aí uma fase ela conseguiu pegar, estava uma chuva terrível. até o final, até o sorteio. Eu sorteio. Maravilha, Eu parabéns. fiz bem isso, mas quando eu vi era sábado. Comi um bolo maravilhoso de hora para nós. Aí você tem esse carro, né? Olha, eu vou falar do conteúdo, eu fiz omelete de hora para nós. Será que, pessoal, então eu como presidente, eu tenho uma mata de ortonovos na minha casa, para invadir a casa da vizinha, já invadiu a metade da minha casa, e tem que assistir uma gruta de ortonovos. Então, você pode pegar as receitinhas e passar no grupo, que eu vou dar bastante ortonovos para vocês. Ele pega assim, corta, aquelas coisas e joga fora. Porque ele pega assim, viu? Qualquer palito desse aqui, eu magnésio, umas moedas embaixo, fica pensando que já pediu. Mas eu tô pensando também, eu tinha, mas os meus eu não sei o que é aquela, eu não gosto de fazer. A citronela eu tenho lá também, como você vai? Só falar rapidamente como é que foi, né? Nós tivemos a fala de 4 pessoas no início, foi o Fabrício Gomes, que é o nutricionista do Conselho de Santos, ele está como idealizador, né, do Observatório da Baixada Santista. A Paula Martins, que é professora universitária da Unifesp. A Benedita Marchetti, ela foi representada por uma outra pessoa, né, que ela não pôde comparecer, que ela é coordenadora da CRSANS, da Baixada Santista. E o Emerson, que é o diretor técnico aqui da Caixa, né, da Coordenadoria de
O observatório traz o que de bom para nós? Você acha que é uma coisa relevante? Não pode ter. Então, eu vou ler o textinho aqui. O observatório conta com observadores que representam o poder público e a sociedade civil nas mais diversas situações, que desempenham suas importantes contribuições no primeiro, segundo e terceiro setores. Teve início a sua atividade oficialmente em abril de 2024, respondendo aos anseios da Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional realizada em 23 de agosto de 23. E foi o seguinte, essa proposta chegou via Conselho Municipal de Santos. Por isso que o Fabrício Gomes está envolvido na história. Obrigado. Porque essa proposta saiu do Conselho Municipal de Santos, do Conselho de Santos, foi aprovada em Santos e depois ela foi submetida à Conferência Regional de Praia Grande, no Palácio das Artes, 3 de agosto, e foi aprovada lá. E essa proposta subiu para estadual também, Conferência Estadual. Foi aprovada a nível de todo o Estado de São Paulo, para que as regiões metropolitanas do Estado de São Paulo tenham os seus observatórios regionais. E esse é o primeiro observatório regional do Estado de São Paulo, que está fazendo história. A nossa referência é o OBSAMPA, que é o Observatório da cidade de São Paulo, da capital. Já existe 1 ano e meio, por aí. Mas regional, a nossa é a primeira. Nosso primeiro observatório. O que faz o observatório? O observatório ele vai coletar dados, informações de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, dos 9 municípios, quais têm bancos de alimentos? Tem. São Vicente tinha, está fechado. Eles querem reabrir. Desses 9 municípios, quais têm restaurantes populares? Restaurante popular tem em Guarujá. Bom Prato não tem nenhuma cidade que tem que ter acima de 200 mil habitantes. Lucinha Solidária não tem ainda nenhum dos 9 municípios. Dos 9 municípios, quais estão executando os 30% do PENAI? Bertioga está chegando perto dos 30%, né? Mas mesmo assim com algumas deficiências. Oi? Não tem vizinha solidária? Não. Centro Solidário, você ouviu falar? Se não me engano, Guarujá. Tem que investigar. Ou Bertioga, é um dos dois. Tem. Mas, no geral, eu tive uma fala que eu falei, se a gente fizer um recorte no ano 2019 da execução do PENAI, a nível nacional, o FNDE declarou que foram executados 37%. Somando todos os municípios, dividindo por número deles. Deu 37%, acima dos 30% de lei, de aquisição da agricultura familiar para merenda escolar. A nível estadual, está beirando os 30%, deu 30%. O Estado de São Paulo, na média, está conseguindo cumprir a lei. A nível da região metropolitana da Baixada Santista, deu 15%. Então, os 9 municípios não estão conseguindo executar a lei. Isso na média. Tem municípios melhores, tem municípios que cumpriram menos. Então, nós estamos muito aquém dos 30%. A gente tem que avançar muito na questão do penal. Por isso, aquele questionário que vocês colocaram, é necessário, então, que os outros respondam para eles fazerem essa análise também, ou não? Não. O questionário que eles... Isso eu já vou falar. É um outro questionário. E aí, na continuação do evento, nós tivemos o que eles chamaram de primeiro simpósio de experiências exitosas, que foram 5 experiências exitosas em 5 municípios, Santos, Itanhaém, Guarujá, Peruíbe e Bertioga. Santos falou sobre a adesão ao município ao CISAM, lá em Santos. Isso, pelo Renato Prado. Lá em Itanhaém, a Joseânia, que é assistente social, falou sobre o banco de alimentos e adesão também ao CISAM. Em Guarujá, a Flávia Valentino falou sobre o restaurante popular. Em Itanhaém, a Ronita Nasser falou sobre o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um dos requisitos quando você faz adesão. Você faz adesão à segurança, tem 1 ano, você tem 1 ano para fazer esse plano municipal, e já fizeram adesão, já fizeram o plano também. Quem está construindo o plano agora é Santos, né? Santos está em plena construção desse plano. E, finalmente, a Luciane Costa, de Bertioga, falou sobre os desafios do PENAI. O PENAI não é só cumprir os 30%, que ela mesmo falou, lembra? Eles estão cumprindo os 30%, quase atingindo 30%, mas com poucos produtos. Os hortifrutis estão com dificuldade de conseguir. É mais leite, suco, né? Tem que vai fornecer para eles, né? Tem que fornecer para eles, produtores de permissão.
Porque a região não tem para abastecer a rede pública deles. Então, tem que procurar na região. Não, isso que é a questão. Não existe desculpa para você não fazer os 30%. Se no município não tem, só tem um produtor, dois, você vai complementar esse na onde? Na região. Se na região tiver 2 ou 3, você vai complementar onde? No estado de São Paulo. Se você não tem no estado, o estado tem. Nossa, O estado tem. Só que São Paulo tem muita produção. Então, a lei do PNAE fala a prioridade é no município. Dentro do município, a prioridade são as populações tradicionais, os indígenas, são os quilombolas, são os assentados. Aqui em Mongaguá não tem quilombo, não tem assentamento, mas tem indígenas. Então, os indígenas são mais prioritários que o produtor local. Em segundo lugar, são os produtores locais que têm prioridade. E aí já tem pontuação para mulheres, produzem, tem pontuação melhor. A gente tinha a fazenda do Itaoca, né? Que era bem produtiva. Eles na produzem época. banana nanica, eles produzem Mas palmito com cunha. olha lá, isso. O Palmito Cunha foi depois que a filha agrônoma veio, né? Na época do outro prefeito, e orientou que o palmito poderia ser usado para A FUNAI trabalha. então, falar dele. Eu acho que nós, o Conselho, também vai ter que ter um pouco de ajudar a educar as pessoas rurais da nossa cidade a ter algum plantio de alguma coisa que também forneça, como você falou que Santos tem um problema com as coisas lá, então aqui nós poderíamos ter um plantio para fornecer para essas outras cidades. A gente tem que entender que a política pública do PNAE, ela tem duas pontas. Ela tem a alimentação das crianças nas escolas, mas ela também tem o papel de fomentar a produção rural na agricultura familiar. Porque o maior gargalo da agricultura não é nem a produção, mas a comercialização. E quando o produtor vende, por exemplo, um alface, pega alface para o PNAE, ele não vai ganhar o que ele ganha quando ele vende no supermercado. Ele vai ganhar o preço que o supermercado está vendendo aquele alface. Eu fiz, pessoalmente, as pesquisas de preço esse ano e ano passado. E se você for fazer a pesquisa de preço no Extra, no CRIO, sei lá, em outros mercados, e também em 3 feiras livres, você vai ver que o preço da unidade de um pé de alface está em torno de R$4,50. R$4,50. É esse valor que o produtor vai receber por cada pé de alface. Então, o valor é muito bom. Então, a gente tem a regional, rural, que antigamente tinha até as estufas, tinha tudo para se trabalhar e para se educar esses agricultores. Então, a gente deveria reorganizar ela novamente, igual a citar, ver como está. Teve uma fala do Emerson que vai meio que encontra no que eu costumo falar em todas as reuniões. Dessa vez o Emerson falou, realmente ele é muito contido. O Emerson, que é o diretor técnico da CAT, ele falou nos 2 minutos iniciais dele que o Brasil tem poucas políticas de fomento à segurança alimentar e nutricional. Dentro dessas poucas políticas, muitas prefeituras não estão executando essas políticas. Que é o caso de Mongaguá. Mongaguá não abriu chamada pública do PNAE nem o ano passado, nem esse ano. Isso é ilegal. A lei federal diz que o município deve abrir, é obrigado a abrir, e dos recursos que recebe do FNDE, 30% serão gastos com a agricultura familiar. A gente recebe em torno de R$1.500.000. Então, meio milhão de reais vem do FNDE para serem gastos para a agricultura familiar, e não estão sendo gastos. Nem o ano passado, nem esse ano. Aí eu vou dar uma lei. Pois é. Que tem lá, não tem valorização. Ela não consegue comercializar, porque não está abrindo chamada, vem ela, nem os indígenas. Então, E nem os agricultores da ENPE, tem que ter o CAP, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, a antiga DAP, né, que é a Declaração da União Pronaf. É um documento que a CAT emite que você é uma agricultura familiar. E tem que ter a nota fiscal do produtor também. Tem esses 2 documentações. Tem, mas como não abriram chamada, ela não conseguiu vender. E a última chamada pública que abriram, ela também não participou porque os preços estavam abaixo dos custos de produção dela do alface. Eles conseguiram abrir a última chamada pública que foi aberta com valores, como é que a gente chama? De pregão. Não pode.
A chamada pública são valores médios locais. Foi daí que eu passei a fazer a pesquisa de preços e junto com a relação que a prefeitura sempre pede, né, para fazer quais são os produtos, 20, 25 produtos, geralmente, da agricultura familiar local e regional, eu coloquei também a pesquisa de preços, que é um preço de referência, não pode ser muito abaixo dele, né? Então, a gente tem que começar a levar a sério e cumprir a legislação. Isso é fundamental. O observatório vai atuar nisso. Quais são os municípios que estão cumprindo a legislação? Quais estão cumprindo a legislação? O que falta para alguns municípios? O que falta para outros? Serão regionais. Esse nosso é regional. É bom que ele compara a realidade dos municípios, não é? Por que Bertioga cumpre 30% e outros municípios, Itanhaém e Mongaguá, não? Por que Itanhaém já cumpriu? Mas aí ele vai cobrar isso. Peruíbe já cumpriu 4, 5, 6 meses o penal. Então, se Itanhaém aqui do lado consegue cumprir o penal, por que Mongaguá não consegue? Praia Grande não consegue? Mas cabe ao CONSEE, ao CMDS, cobrada por qualquer um. O CMDS já mandou um documento que vai ter que reiterar. Né? Nós mandamos um documento para que fosse aberta a chamada pública, não houve resposta. Ele tem que reiterar esse documento. Faz muito bem. Já faz, no primeiro semestre. Né? Então, mas agora vamos se empenhar mais em cuidar mais, né? Melhorar isso dentro da nossa cidade. E se a gente faz parte do Conselho de Segurança Alimentar, nada mais justo que a gente também se com essas coisas, não é verdade? Com certeza. Então, também sobre a produção rural, a gente orientar, né? Os agrônomos da nossa cidade a fazer plantio de coisas que realmente precisa e que pegue bem aqui. A acerola dá para uma beleza. Olha o pronome. Nossa. Na região norte, por exemplo, os alunos estão consumindo açaí. Olha que legal, porque é da região. Os nossos têm que consumir palmito cupuí, é da nossa região. Sim, não é? Pode ser, e também pode ser acerola, acerola. Então, atenção, e o antonópolis, alongar muito, então não é muito. Eu tenho essa coisa acerola em casa. Que a gente pode... Lá em Sul, né? Então, isso vai dar emprego também para nós, as pessoas cuidarem ter um ciclo lá, e não ganhar nada de repente. A tarefa nossa é ajudar a fomentar a produção agrícola. Então, esse é um no final da conferência teve a apresentação da Secretaria Executiva, que o Sérgio não pôde participar, né, o cacique Sérgio, de Mongaguá, mas teve o Fabrício Gomes, faz parte da Secretaria Executiva por Santos, a Juanita por Itanhaém, a Juliana por da cidade, o Renato Prado por Santos, a Rosana Andrade por São Vicente, eu por Mongaguá e a Vanúzia por Bertioga. São esses componentes da Secretaria Executiva do Observatório. Agora, respondendo aquela sua pergunta do questionário, é o nosso quinto item da pauta, né? Pesquisa do Observatório de Segurança Alimentar Nacional da Baixada Santista, sobre o consumo e hábito alimentar da população da Baixada Santista. Então, no finalzinho, né, Priscila, desse evento, foi apresentado o site que existe, né? Instagram, Facebook, o site, e foi apresentada uma primeira pesquisa a nível que a gente está fazendo a nível regional. Já está, já. Acho que eu pus o Conceia, né? Está no grupo do Conceia. Você não está. Eu tenho que colocar você. E aí, o que fala? Essa pesquisa precisa de consumo e hábito alimentar, que as pessoas vão responder em alguns minutos. A gente vai aos poucos aperfeiçoando. Tem uma pergunta lá meio complicada de responder. Quais são os 5 itens que você consome necessariamente? A gente consome mais. Eu quero colocar mais no dia. Acho que é esse. O pessoal deixa para ele ser 5. Não dá, você consome muito mais do que 5, né? Fundamentais. Você come mais. Eu já vi que eu consumo mais umas coisas lá em casa que outras. Eu dou mais consumo. Leite. Eu depois eu tenho que arroz, feijão, conforme. Queijo, então, mas eu já vi arroz, feijão, vai só um pouquinho. Eu já como muito, eu gosto mais de outras coisas. Eu acho que aí você tem que colocar o que você mais come, que é o que mais se alimenta. Entendeu? Eu caminhei eles pedem não só para a pessoa responder, mas para a pessoa poder disseminar nas suas redes sociais.
comer lentilha, eu como milho. É saudável. Todo dia como feijão. Um dia eu como lentilha, um dia eu como milho, um dia eu como milho. Eu como Vai na contramão dessa pergunta. Essa pergunta restringe a diversidade. Você que está correta não consegue responder direito. Porque você cozinha, eu também sou solteira. Eu cozinho e aí eu faço vários potinhos. Então, Congela. a semana, agora vai no Agora, eu gosto muito. Você. Agora, Vocês estão sabendo de um. Acho que é americano, né? Um médico americano que fez um livro. Pessoas. Como é que chama? Pessoas ultraprocessadas, esse é o nome do livro. Pessoas ultraprocessadas. Ele era cético, o médico era cético em relação a essa história de que produtos in natura são bem superiores aos ultraprocessados. E aí ele fala que parece que ele consumia, não sei, 40% da dieta dele de ultraprocessado. Aí ele resolveu radicalizar e comeu 80% da dieta dele só de ultraprocessado durante um mês. E não é que ele começou a engordar, ele teve problemas de saúde. suficiente, temperatura. Deixou o ceticismo de lado. Interessante. porque tem muito sal, muito açúcar, tem Exato, tudo. ele começou a acordar muito à noite, porque bebia muita água durante o dia. Aí ele não Foi naquela coisa assim, só para ter uma fiscalização a bem. E a gente fala da comida de verdade, né? Comida de verdade ou ela é in natura ou é minimamente Não, processada. eu como comida de verdade, que meu marido faz comida, porque ele gosta de comida, né? Aí eu vou lá e como um pouco. Mas se eu tivesse alguém igual a Jéssica, acho que eu fazer comida. Isso que é uma coisa bacana da nossa Tem área. que ser comida boa. A gente sabe que a segurança está atrelada à questão da renda. Então, pessoas mais pobres comem pior, passam mais fome. Mas, desde que a pessoa tenha uma renda alta, ela pode ter hábitos alimentares completamente pobres. Se alimenta, fica gorda, ter diabetes, Uma amiga colesterol. ela falou assim, acabei de aprovar a minha obesidade. Porque ela respondeu e não é uma pessoa que conseguiu se alimentar. Porque ela não come nada de frutas, verduras, legumes. Eu gosto. É muito fast food. Eu não sei responder esse questionário. Gente, eu tenho frutinha porque eu gosto de tanto de bolo, eu gosto de doce, eu gosto de criança, aí eu falei, que eu gosto dessas coisas. Aí eu lembrei, né, vou fazer na minha unha, assim, eu pondo comida na minha boca. Aí eu falei, mas eu não vejo hoje, eu desde pequena, já gostava disso, então você Agora, um exemplo aterrador, o médico dá exemplo do sorvete de morango. O sorvete de morango não tem morango, Não. o sorvete de morango não tem leite, não tem nada. Ele só tem corante do borboleta, né? Ele tem um acidulante, ele tem um conservante, ele tem emulsificante, tudo é artificial. O morango de caramuxa. Mas a gente gosta de O morango se come rápido, uma pica muito A simples. preocupação de pai para as crianças, assim, tem legado, né? A gente já teve uma concepção de step alimentar para elas, são disseminadas pela gente, nossa geladeira, toda a gente. Por isso que é importante a educação alimentar nas escolas, de casa. Você me avisa, morreu com 105 anos, comia mortadela, tomava cerveja, tomava vinho, mas não desce. Mas vinha soltar. E a cerveja, e a mortadela, e a emoção dele. Mas é Esse que é dor. 105 anos, você já tem atenção. Não, nem toda a minha família veio da área rural, mas eu tudo na cidade. Mas não tinha, mas antigamente não tinha. Agora, a questão da agricultura, Está tudo lá não, mas agora, a questão da agricultura, nesses últimos anos, é preciso fazer ideia. A gente está consumindo muito mais agrotóxicos nos últimos 16 anos do que a gente consumia antes. Quase ninguém fala, mas o agronegócio está aumentando as áreas de plantio, tomando conta das áreas de plantio da agricultura familiar. 70% da agricultura familiar é quem produz os alimentos.
Então, as áreas de produção de feijão, de mandioca, estão reduzindo. As áreas de feijão e mandioca reduzindo, aumentam os preços. A pessoa que não tem dinheiro para comprar alimento, vai comprar menos alimento ainda, vai passar mais fome. E o alimento que tem mesmo quem tem direito, quem tem dinheiro para comprar alimento, vai comprar alimentos mais envenenados. Então, a gente precisa reverter isso com urgência. Os últimos anos são os piores do que a gente já teve em toda a parte da história. O Brasil é campeão há 10 anos de agrotóxicos. É o país que mais consome agrotóxicos no mundo, há 10 anos. E acho que desesperadamente, porque não tem controle de fiscalização tão assim em cima desses pontos, Ao não. contrário, os controles já baixaram. Então, O último governo liberal, uma autora brasileira, que é especialista em produção de agrotóxicos, em questões de agrotóxicos, que ela teve que sair do Brasil e morar na Europa, porque ela estava sendo perseguida aqui no Brasil. A Larissa Bombardi. E ela escreveu um livro que se chama Colonização Química. E ela escreve no livro dela que a Europa é o centro que mais produz agrotóxicos. E a maior parte dos produtos que a Europa produz de agrotóxicos são banidos, não são proibidos de serem usados na Europa, mas são exportados no resto do mundo, principalmente o Brasil. Brasil, Estados Unidos, Ásia. Quer dizer, no país deles eles não querem usar, mas eles produzem e vendem para a gente que a gente está usando. É uma coisa insana isso. Por isso que a força toda, todo o empenho é trabalhar com a agroecologia, agricultura orgânica. Mesmo porque, gente, o que acontece com o nosso governo? Essa alimentação ruim causa muitas doenças, como hipertensão, diabetes, e essas pessoas vão pedir para quem? Para o governo, filho. Porque quando ela está doente, ela quer o médico do governo, ela quer a medicação do governo. Isso gera um gasto fortíssimo. A medicina preventiva é exatamente isso, é a dieta correta, né? Comer alimentos saudáveis. Isso, consiga o meu exemplo. Como um saudável. Não basta ter, isso é o básico, não basta ter conhecimento. Você pode ter conhecimento e não não como não teve, não faço nada. Porque minha mulher falou assim, tá morta? Não, tá viva, eu tô viva. Você faz algum esporte? O quê? É ruim? É bom. Eu não língua. Esporte é a língua. Vamos entrar nos informes? Os informes. Espera aí. Peraí, mas alguém que são muito bons. A Tatiana está no nosso, está online, né, Tatiana? Por favor. Vou pegar lá da Desculpa, Tatiana. Tatiana, está nos ouvindo? Oi. Oi. Por favor, Tatiana, você gostaria de dar algum... Olha lá, Tatiana aí. Você pôs a presença para ela? Uhum. Tatiana, você tem alguma consideração para fazer? Algum informe do que está acontecendo aqui em Mongaguá? Alguma coisa? Sobre alimentação? É. Queria que vocês verificassem a foto que foi colocada no grupo e passasse para a educação em forma de documentação, para saber o que está acontecendo, porque assim as coisas acontecem como denúncia, mas não é resolvido, já que foi exposto no conselho, para que isso vá adiante e seja resolvido. A foto da merenda. Tem que colocar no máximo, será? Tem que aumentar o volume dela? Está meio baixinho, Tatiana. Tem que aumentar, Tiago? Aqui está bem alto já. Você pode falar um pouquinho mais alto para a gente ouvir melhor? A foto da merenda que foi colocada no grupo. Por favor. Então, a fotinho da merenda que foi colocada no grupo, para que ela seja documentada pelo conselho e vá para a educação. Porque senão não adianta fazer a denúncia e não tomar providência enquanto conselho. É o que eu acho.
Eu não sou creche, Não sei, porque tu não vai. É necessário saber o nome da creche, Tatiana, para fazer essa denúncia ou pode ser de forma vaga a denúncia, sem o nome da creche? Pode pôr, tem que pôr o nome da creche, porque a educação tem que tomar providência quanto a isso. Por que não fiscalizar todas as creches? É. Eu fiscalizo, mas tem o gestor e o gestor tem que estar ciente. Merenda tem e está indo para lá. Então, se foi levantado esse tipo de coisa, pode ser o próprio funcionário, em época de eleição, fazer também uma injustiça contra outro funcionário. Então, antes de colocar, tem que ser analisado isso. Mas como foi colocado, então tem que seguir adiante, tem que falar o nome da creche, tem que ir na creche, tem que acionar o Conselho de Alimentação Escolar para poder ser resolvido. Porque não adianta só falar, reclamar, porque lá está 1, 2, 3 e vai continuar o problema, entendeu? E quem perece com isso são as crianças, e não quem é que está fazendo a denúncia, tirando foto ou passando adiante uma situação. Eu sou dessa seguinte opinião: mostrou, tá, nome, local, funcionário, e vamos apurar o caso. Eu falo como conselheira. Agora, como nutricionista da educação, eu aceito a situação para poder resolver. Porém, a educação tem que ser notificada com isso. Eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que a partir do momento que a gente souber qual é a creche, que a gente for ver, tiver uma irregularidade, então isso, a cidade é pequena, né? Corre rápido. Eu acho que todas as outras vai tomar mais cuidado, porque nós podemos ir lá também fiscalizar. Então, mas vou pensar no grupo concreto. Quem colocou no grupo deve saber qual é a creche. E a gente vai lá e vê se está melhorado ou não, né? Que de repente já melhoraram, foi um erro lá, sei lá. Né? Mas é bom que a gente veja, né? Então, mas quem colocou no grupo deve saber o nome da creche. Alguém, ela tem que ter o nome da pessoa e ela tem que saber o que ela está fazendo de fato verdade, né? Não pode ser uma coisa assim, surreal, assim, talvez seja, talvez não seja, tem que ser uma coisa real. Justamente, com certeza. Essa é a minha opinião quanto a isso. Agora, quanto à supervisão é realizado, né, quanto ao que vocês estão falando de processados, ultraprocessados, o cardápio já está sendo modificado conforme a legislação do PNAE. A produção local de servir palmito, por exemplo, que vocês estão falando, já houve a tentativa, não deu certo do palmito. Mesmo com legumes, né, os mais simples, cenoura, batata, espinafre, que eu estou servindo na merenda, as crianças não têm aceitabilidade. Agora eu vou colocar Ora Pronobis no cardápio, sendo que as crianças não têm conhecimento e os próprios pais não têm conhecimento e não servem em casa. Como que eu vou fazer uma educação alimentar, sendo que a casa, o núcleo, não tem conhecimento do Ora Pronobis? Sim. Você entendeu? Seria um trabalho de conscientização também, né? Começar a introdução. Isso. Familiar. Começar da família, Sim, a depois segmento da escola. Porque daí eu vou pôr a Ora Pronobis no cardápio e a criança já tem ciência. A família tem ciência. E se a criança é alérgica a um componente que existe então, no meu marido, acontece isso. Nós ganhamos muito o curcuma, né? Que é aquele amarelo, aquele condimento. Então, a família traz da Bahia, natural, que eles produzem, e eu coloquei na nossa comida. E meu marido teve um pico alérgico, ele não consegue comer esse alimento, infelizmente, mas tem tanto lá e acaba ele não podendo comer. Exatamente. Eu sabia pensar na alimentação mesmo, tem pessoas que têm algum problema. Olha, para nós é maravilhoso, mas de repente pode ser que nós estamos dando confiança, né? E será que eu posso servir para a criança? Essas introduções. Exatamente. É o que eu falei para o Biraci. Eu tenho batalhado, desde que saiu a negativa de servir produtos ultraprocessados, só que assim, vai de negativa para mim, eu proibi servir doces em festas na creche. Se você olhar as creches, tem doce sendo servido nas creches.
Só que quem autoriza? Quem está fazendo isso? Então, não é a nutricionista. Então, assim, eu sigo todo o parâmetro de legislação que tem que ser feito. Só que parte de onde a negativa? Cadê o apoio? Então, se é conselho, se quer trabalhar, até falei para o Iraci, quer trabalhar em relação a isso na escola, ultraprocessados, tudo, então tem que seguir qual é o parâmetro? Ah, olha, está dando doce na escola. Uma coisa que deveria ser feito é proibir cantina na escola. Proibir venda de itens, de bala, de tudo isso na escola. Só que isso daí tem que ir para a Câmara. Porque sozinha, como nutricionista, eu não consigo. Porque eles vendem. Vocês entenderam? Então, assim, tem coisas que tem que começar a colocar no papel, planejar, sedimentar e mandar para a Câmara para poder agir como conselho. Então, não adianta, falar assim, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, tem que ser uma coisa certa, colocar no papel, fazer o projeto e começar a trabalhar em cima disso. Porque são muitas pessoas no conselho falando aqui, ali, sabe? Cada uma tem uma experiência, só que não adianta seguir como experiência, porque tudo é baseado em legislação e em leis, certo? Então, o PENAI a gente tem que seguir rigorosamente em relação a isso. Disso eu não abro mão, como nutricionista e fazendo parte do conselho. Se vir alguma situação que vai impedir ou que vai me complicar nessa situação, aí eu vou contra, tá? Então, assim, vamos surgir, é um evento, é uma situação, como pode ser feito? Então, assim, agora, no momento que eu não estiver mais responsável técnica nessa situação, na merenda, tiver outra pessoa responsável, aí já é outra situação, porque sou eu que vou responder por isso, tá? Então, eu quero que vocês pensem, falou em merenda, ok, o que a gente pode fazer? O que pode sugerir? Olha, pode ser assim, aí beleza, mas do contrário, se chegar lá e implantar, não. O Biraci, relacionado à agricultura familiar, não foi da minha parte, não deixei a desejar, porque a cada 2 meses reiterei para a prefeitura a solicitação da abertura do processo. A gente sabe que isso pode ser aberto a qualquer momento, não tem data para isso, não tem quantidade, tá? Se o produtor está ali com todo o material, com toda a documentação, então ele está apto. Em Jaraguá, a gente sabe que tem poucos produtores. Tanto é que na última a gente pegou de Tariri e lá de Tararé, quando foi servido. Agora, pós-pandemia, que houve toda essa confusão disso, de verba, daquilo que foi cesta básica para as crianças, famílias, parou nesse momento. Agora, solicitação de abertura, da minha parte, houve. Agora, como conselho, tem que questionar a prefeitura. Por que não abriu? Cadê a verba no que foi gasto? Certo? E se esse ano abrisse, eu não ia investir somente em agricultura. Porque o PENAI agora me permite comprar suco de uva, me permite comprar arroz, feijão, outros itens que não seja somente o hortifruti. Tá? Então, eu ia fazer um mesclado nessa situação. Eu quero servir o suco de uva integral para a creche. Faz 2 anos que eu estou lutando com isso. O que eu consegui foram frutas e legumes diferenciados para eu poder tirar o ultraprocessado. A única coisa que eu não consegui tirar da creche foi o biscoito. Porque se eu for tirar o biscoito, sabe o que a mãezinha vai fazer na porta da creche que não tem o biscoitinho da criança? Ou que não tem o achocolatado açucarado? Vai bater panela. Vai falar que o neném dela tá passando fome na escola. Então, a educação nutricional vai começar de casa. Casa. Porque na escola, o cardápio, ele é praticado para esse sentido. É verdade, porque os pais influenciam muito Aí, tanto é que vocês, como conselheiros, podem até solicitar o cardápio. Eu posso mandar o cardápio para vocês analisarem tranquilamente. Certo?
Tem 10 cardápios na rede, 10. Eu tenho 10 cardápios na rede calculados para cada segmento e faixa etária. E dentro disso, nos conformes com o PNAE, tá? Então, é isso. Essa é a minha opinião. Esse foi o meu momento de falar. Então, dentro dessa situação, a minha visão é essa. Eu discordo um pouco, Tatiana. Eu acho que cabe à escola apresentar alimentação saudável, mesmo que os familiares não estejam fazendo isso. Me parece que esse é um papel das escolas, da educação alimentar nas escolas, não é? Por exemplo, um exemplo que eu tenho. Pode falar. Se você não quer dar o chocolate, pode dar um suco natural. Eu vou dar um exemplo do absurdo. Se for assim, se a família que tem que fazer a educação dos hábitos alimentares, cabe à família alimentar suas crianças, e não as escolas. E a gente sabe que é o contrário. As famílias mais pobres, os alunos vão comer nas escolas. A escola alimentar tem suas crianças, sim. Tá. Sim, mas aí vai de encontro à situação, porque pelo PNAE, ele é obrigatório a ter na grade escolar a educação nutricional. Porém, o município não aderiu isso ainda, à educação. Já foi falado também. Tanto é que eu fiz a última palestra na EMEI Xodó e apresentei todos os itens diferenciados. A mãezinha olha para mim, eu não compro espinafre porque ninguém come em casa e eu compro outra coisa, eu compro um biscoito. Eu vou falar o quê para essa mãe? Não, é difícil, Tatiana. Eu sei que é difícil. A gente sabe que é difícil, Tatiana. Mas não é porque não é por isso que a gente vai esmorecer, né? Sim. Eu tô expondo a minha dificuldade quanto a isso. Para mim, tinha que ter uma conscientização com as mães, com as famílias, entendeu? Para começar a conscientizar essas famílias. Vai ter uma alimentação já na escola, fazer propaganda, fazer bastante coisa para criar sites. Aí depois eu comecei a introduzir dentro das coisas de escola. Aí ele fala, não, as famílias foram orientadas, entendeu? Tanto é que na Constituição existe um artigo que fala que é obrigação do Estado e da família promover a educação das crianças. Então, é uma educação compartilhada, não é só escola, não é só família. Ambos têm obrigações compartilhadas. Sim. Isso, né? É muito bem definido. Tem que ser assim. Vamos encerrar a nossa reunião. Deixa eu só falar que nós chamamos Maia Luzão. Fica Desligou da presidência. Ela falou, eu só me desliguei da presidência. Aí ela falou, estou tentando ingressar na reunião. Aí eu falei, tem que fazer o cadastro agora. Ela falou, eu já fiz, mas apareceu essa mensagem, ó. Não é possível ingressar nessa reunião. Porque se não ela consigo, eu estou ciente com você que não é. Ela falou, eu fiz, mas estresse com isso. Ela fez o cadastro e ela uma carta dizendo que faria parte do conselho, que ali estava. Não, ela falou primeiro, sai da presidência, ela fez escreveu como se ela estivesse desligando. eu não soube expressar. Você Vai ter problema. Se a gente mantém a Maia, e você como convidado, você está sempre Eles só tem que fazer uma nova portaria. Não tem condição. Esse participar mais. Eu não falei isso, estou brincando. Vai ter extraordinário. Depois que ele for. Vamos montar de extraordinária. Mas como lição de casa, vão pensando vocês, né? Vocês têm a relação, não tem? Acabou nossa reunião. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu. Relação do quê, Bruno? Essa relação, eu posso pôr no. Eu ponho. Não, ele vai decidir se vai ficar os 9 conselhos ou vai mudar, não é isso?
Ou você vai deixar 12, Ó, são esses aqui, ó. Antigamente os 18 eram esses. entendeu? Você vai Assistência diminuir. social, agricultura, meio ambiente, educação, saúde, desenvolvimento econômico. Vocês vão pensando, gente, esses dois em vermelho aí já saíram. Esses dois saíram, é. Mas aí nós sabemos desses aqui, quais ficam, quais não ficam. Ah, mas é falsado esse meio presencial. É legal. Ah, eu acho que o LGBT saiu. Acho que não, saiu. O LGBT saiu. Eles comem, é. Eles não são diferentes da gente. Não, eu também eu não acho que As não. coisas da droga saiu, o outro também Aí saiu. ela vai. Isso aqui é uma opinião minha, né? Eu tirar aqui, tá vendo? Ó, A digitação dela. Vai bem, meu. Sim. Cultura familiar feita. Junto com pesca, não é outro segmento, é junto com pesca. a gente vai ter que, aos poucos, né, afinar isso, chegar numa coisa. Não vai afinar nada, já passou para frente, pelo amor de Deus, do jeito que tá. Não, precisa um incentivo em ter cada um. Não vai afinar, mas esse segmento. Os outros conselhos municipais podem fazer essa mudança ou não. Ou eu como Se não meus puder, papéis. precisa mudar mais. Tem a impressão que existe um número mínimo. Então, Só da composição, Posso estar certo, posso estar errado, mas depois que essa informação. aí se precisa dar esse nada dele. Parece que 2/3 tem um. meus papéis. Ah, pelo menos não, mas esse daqui saiu mesmo. LGBT saiu. Não, esse tudo bem, esse aqui está indo. Esse aqui também eu não sei, eu acho que não seria tanto porque já tem criança e adolescente. Qual que é o outro? Não sei, você acha que é profissão de São Mateus? Eu penso na escola. Esse daqui não está nessa nova modificação que foi Não feita. está, né? Não. Então, é esse daqui, E aqui uma nova modificação. 19, esse aqui vai cair fora também. Sim, vai ser. E aí depois pode ser Se consegue igual, possibilidade 9, se preferem 9 mesmo, é isso. Faz 9. Tem que esse pessoal dos outros, a gente vai ter que tirar. Você tem uma cosita para É que se for 9, vai cair na secretaria. Eu acho que é fundamental manter essas. Continua 12. Eu continuo. Porque 12 é o que já está lá, não aqui, né? Ver como está agora, se pode, se não pode 12. Se puder, manda bala. Vai ser esse mesmo. Vamos gravar com O 12, Pode estar fora. Você quer ser oficialmente? Obrigado, Osmar, Joaquim, Jane, valeu. Obrigado por virem na reunião. Obrigada, pessoal. Joia, até a próxima. Depois tem